Eu quero começar a mensagem de hoje contando uma história da minha vida. Eu sei que talvez alguns já saibam, tá certo? Mas eu quero contar um pouco da minha história. Eu nasci no lar cristão, meu irmão está aqui, o Totinha está aqui. A gente nasceu, teve essa riqueza de nascer num lar onde era normal para a gente orar, era normal para a gente ler a palavra de Deus, era normal ouvir as histórias da Bíblia, de Jesus, dos heróis da fé, as heroínas, era normal para a gente. A gente começou a nossa jornada, e aí eu comecei, vou falar pessoalmente, né, a gente, né, porque também o Totinha estava junto, mas vou falar de mim. Eu comecei minha jornada na igreja presbiteriana, em uma igreja muito séria, uma igreja que tem aí alguns anos, e, na verdade, só aqui no Ceará tem mais de 100 anos essa igreja. E eu comecei ali. Até os meus 15 anos de idade, era normal para mim. Fala comigo, gente, normal. Normal ir para a igreja. E nós íamos, naquela época, 2 vezes por dia, na igreja presbiteriana, e ali no nosso tempo, de manhã, a gente ia para onde a gente chamava escola dominical, onde a gente tinha aulas da Bíblia, e depois das aulas da Bíblia, a gente tinha ali no final do dia um culto, e ali a gente retornava de novo para a igreja, no domingo à noite, né, era domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, o culto. E essa era o nosso dia a dia, nosso domingo, constante. Durante 15 anos eu vivi isso. E eu digo para você que eu dizia assim, eu sou filho de Deus, lógico, porque meu pai é. Eu sou filho de Deus porque eu estou na igreja. Eu sou de Jesus, por quê? Porque afinal nasci num lar cristão. Eu sou de Deus porque afinal eu tenho uma religião séria. Essa era o meu entendimento, esse era o meu entendimento com relação a isso. Até que um dia eu tive um encontro real com Deus. E ali eu fui convidado, essa igreja estava nascendo, igreja Peniel, que eu e o Júnior, a gente participou de vários anos. E eu fui convidado em um acampamento dessa igreja, estava nascendo essa igreja. E naquele acampamento, eu me lembro muito bem, era uma noite, madrugada, e alguns amigos meus estavam ali, e um deles me chamou, Costa Neto, cara, a gente vai orar, e eu disse, orar nessa hora? Sim, é só a gente mesmo, acho que vão 3, 4 pessoas, você quer ir se juntar com a gente? Não, eu disse, bora, vamos orar. E aí a gente saiu ali para orar, e era um acampamento, eu me lembro muito bem, era uma estrada de areia, isso nunca saiu da minha cabeça, isso gravou o meu coração, e naquela noite eu tive uma experiência com Deus. Naquela noite, eu percebi, embora eu estava na igreja, embora eu gostava da igreja, embora eu cantava as músicas da igreja, embora eu ouvia as histórias da igreja, eu não tinha nascido de novo. Eu vou contar a minha experiência. Eu tenho certeza que hoje à noite, não igual a minha, mas quem sabe melhor do que a minha experiência. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter um derramado do Espírito Santo, fazendo com que a gente vidas possam nascer de novo, vidas que já nasceram de novo, renovar a sua salvação, a sua paixão. Naquela noite, eu tive um encontro com Deus. Eu me lembro muito bem que nós estávamos ali, e eu vou contar a minha experiência, eu estou falando pela 4ª vez, porque a minha experiência pode ser diferente da sua. Na minha experiência, eu ali comecei a chorar, mas não era um choro diferente. Porque, até porque, gente, entre aspas, eu vou abrir aspas, depois vou fechar, que eu abri aspas, até porque eu era uma pessoa legal, fecha aspas. Eu não tinha o que, vamos dizer assim, cara, eu fiz um bocado de coisa errada, não.
Mas naquele dia, naquela noite, eu tive um arrependimento dos meus pecados. Eu disse assim, eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu não me lembrei do meu pai, não me lembrei da minha mãe, meus avós foram cristãos, foram os primeiros da nossa família, eu não me lembrei dos meus filhos, eu não tinha filho, né? Dos meus irmãos, eu não me lembrei de ninguém, eu só me lembrei que eu era pecador e eu precisava de Jesus. Um arrependimento profundo, era um choro que saía de dentro de mim. Eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E eu li aquele arrependimento na minha vida. E logo depois do arrependimento, eu senti uma paz do meu coração, uma paz da minha vida, uma alegria na minha vida. Nunca me senti, gente, só quem experimenta. Uma paz na minha vida, uma alegria na minha vida, um gozo na minha vida, que depois o pessoal brincava comigo, né? Eu comecei a dizer assim, tá vindo, e aquele tá vindo inundou a minha vida. Eu comecei a chorar e eu comecei a falar em línguas, eu comecei a sentir a presença de Deus ali no meu coração. Depois eu vim compreender que eu tinha nascido de novo. Tudo mudou na minha vida. Fala comigo, gente, tudo mudou na minha vida. Porque eu nasci de novo. Tudo mudou na minha vida. Eu li a Bíblia, mas o ler a Bíblia depois de ter nascido de novo mudou. Eu orava, gente, eu pedia a Deus, mas a oração depois que eu nasci de novo mudou. Eu li a Bíblia, mas eu confesso, durante 15 anos, eu li a Bíblia, mas eu não tinha entendimento da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu voltei dali, nós estávamos de férias do colégio, e eu passei durante um mês, eu li quase a Bíblia toda. Mas, gente, não era ler a Bíblia, eu comia a palavra de Deus, eu entendia a palavra de Deus, eu chorava quando eu lia e dizia assim, meu Deus, isso aqui está na Bíblia, isso aqui, Deus falava comigo. Gente, a palavra de Deus mudou, a oração mudou, as minhas decisões mudaram, a minha visão de vida mudou, tudo na minha vida, fala comigo, gente, tudo na minha vida mudou. Tudo mudou. E aí eu comecei a dizer o seguinte, eu experimentei o novo nascimento. Amanhã nós vamos ter uma reunião aqui com todos os nossos, aproveito aqui, todos os nossos líderes, a gente vai estar, primeira reunião onde a gente vai estar reunindo todos os líderes, vou compartilhar isso também. Mas eu estava compartilhando essa semana com a liderança da igreja algo que eu tenho sentido no meu coração. Eu tenho pedido ao Espírito Santo. Eu tenho clamado hoje. Hoje eu estava preparando essa mensagem, eu disse, Senhor meu Deus, ó Pai, nos ensina a criar, nos ensina a liderar, nos ensina a ter um ambiente onde as pessoas possam experimentar o novo nascimento. Glória a Deus, gente. Estava falando ali com o Renan e a gente estava apostando quantas pessoas tem aqui hoje. E quantas pessoas tem aqui online. A gente, por aqui, no mínimo aqui, vai dar hoje aí entre 1.300 pessoas e 1.400 pessoas. Não sei quantas pessoas tem aí, Rondinelli, no CCVD online. Gente, nós não fazemos igreja para ativar dopamina, não fazemos igreja para ativar serotonina, nós não fazemos igreja para ativar endorfina. Pastor, não entendi nada. Nós não fazemos igreja para você sentir alguma coisa.
Nós não fazemos. Isso não é a proposta de Jesus. Isso não é a proposta da igreja. Isso não é a proposta de Deus ter enviado Jesus. Isso não é a proposta. Ah, pastor, me sinto bem aqui. Legal, mas é muito pouco. Pastor, quando eu venho para a igreja eu só alegro, mas é muito pouco. Pastor, ei, calma, gente. Ei, pastor, quando eu venho para a igreja, quando eu saio daqui eu me sinto melhor. Isso é muito pouco. Pastor, quando eu venho para a igreja, eu sinto um negócio tão gostoso, isso é muito pouco. Porque comparado à experiência de você nascer de novo e de você desenvolver a sua salvação como uma pessoa que nasceu de novo, nada se compara. Nada se compara. Essa mensagem não é para visitante, somente. Essa mensagem não é para um grupo seleto de pessoas. Essa mensagem é para mim e para você, porque viver o novo nascimento é um começo maravilhoso. E desenvolver uma vida baseada no novo nascimento é melhor ainda. Dito isto, então o que é o novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento é aquilo que importa para Deus. Importa para Deus. João capítulo 3, versos 1 a 8, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Estão prestando atenção, gente? Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade, ninguém pode ver. Repete comigo, gente, ver. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-me Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui eu já vou explicar para você. Água, palavra de Deus. Transformação da palavra e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha a expressão, gente: nascidos do Espírito. Eu quero pegar duas palavras aqui. Jesus. Aqui é a pedagogia da repetição para você gravar. Fala comigo, Jesus. Foi Jesus que falou. Jesus assim: ninguém pode ver o reino de Deus. E ninguém pode entrar no reino de Deus. Se você pega no original, a palavra que Jesus Cristo usa assim, é importante, é determinante. É o que mais importa, nascer de novo. Jesus não falou, gente. Jesus não falou que assim, importa orar. Jesus não falou, importa amar. Jesus não falou, importa ir para a igreja. Jesus não falou, importa outra coisa. Não, ele diz assim: o que importa para você ver, para você entrar, você precisa nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, aí você vai ver que importa orar. Se você nascer de novo, vai importar ler a palavra. Se você nascer de novo,
vai importar para você praticar a palavra. Se você nascer de novo, importa amar. Mas sem nascer de novo, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Nicodemo chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero conhecer, eu quero saber. E Jesus disse assim: ei, Nicodemo, deixa eu falar uma coisa para você. Você vem para mim atrás de conhecimento, eu vou para ti dando vida. Por que você vem para a igreja? Minha pergunta. Por que você e eu precisamos de Jesus? Por que Jesus Cristo é determinante? Por que ele veio? Jesus Cristo veio. Por que eu e você? Ei, gente, faz sentido, eu e você, a gente está aqui. Gente, só faz sentido para mim e para você. Dito por Jesus, se eu e você, a gente experimentar, nascer de novo, e se a gente, que um dia teve essa experiência do novo nascimento, cada vez mais viver como uma pessoa que nasceu de novo. Porque aí eu vou ver e eu vou entrar. Fala comigo, gente, ver e entrar. Eu vou ver as coisas de Deus, eu vou entender, eu vou enxergar na perspectiva de Deus, eu vou olhar na ótica de Deus, eu vou enxergar, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou entrar, eu vou gozar de alegria, eu vou gozar de paz, eu vou gozar de vida, eu vou gozar de transformação, eu vou gozar de proteção. Eu entro, e quando eu entro no reino de Deus, por causa do nascer de novo, eu vou começar a desfrutar daquilo que Deus tem no reino dele, e quando eu nascer de novo, eu vou começar a ver Deus. Palavra para mim e para você hoje, o que é que importa? Importa é nascer de novo. Fala comigo, gente, importa o que, gente? Nascer de novo. Ok. O que é então? Se é importante, o que é? Por que é tão importante? Porque nascer de novo é sobre uma filiação. Nascer de novo é sobre ser filho de Deus. João capítulo 1, versos 10 a 13. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de o que, gente? Deu-lhes o direito de que, gente? Se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. João está dizendo o seguinte: nascer de novo me traz muita coisa, mas nascer de novo, essa muita coisa, uma é importante: eu passo a ser filho de Deus. E você vai encontrar João diferenciando. Ei, pessoal, olha isso aqui. Isso aqui. João está dizendo o seguinte: eu só me torno filho de Deus se for por um nascimento espiritual vindo de Deus. Está claro a palavra, gente? Mas João vai dizer o seguinte: qual é a diferença de um filho de Deus e um filho de outra coisa que vocês vão ver aqui? 1 João capítulo 3, versos 4 a 9. Diz assim, estão comigo, pessoal? 1 João 3, 4 a 9. Não perde a linha de raciocínio. O que é? Por que eu preciso nascer de novo? Porque nascer de novo é sobre ser filho de Deus. É me tornar filho de Deus. 1 João capítulo 3, versos 4 a 9. Qual é a diferença entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus? Por favor, coloque esse texto aí, 1 João 3, 4 a 9. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês não sabem
vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Bota aí, pessoal, muito importante esse texto, quero que o pessoal veja. 1 João, capítulo 3, versos 4 a 9. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o quê, gente? Não, vocês precisam dizer mais alto. Aquele que pratica o pecado é o quê, gente? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aqui a notícia é triste, a notícia é boa. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquilo que é nascido, olha aqui, gente, olha isso aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, ou seja, é o que? Nasceu de novo. Nascer de novo quebra o poder do pecado. Pecado cega, gente. Pecado rouba a nossa identidade. O pecado faz com que o ser humano não precisa de Deus. A proposta, escuta aqui, a proposta, Gênesis capítulo 3, dever de casa, e depois você lê. A partir do versículo 1. A proposta foi, a serpente chega, o diabo chega ali para Adão e Eva e diz assim, ei, chega para Eva primeiro e depois Adão cai na história também. E diz assim, a história é desse jeito, gente. Ei, o que é que ele falou? Não, ele falou que de todas as árvores eu posso comer do fruto, mas de uma eu não posso comer. Que conversa é essa? Pega lá, gente. A história é, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, como Deus, fala comigo, gente, como Deus. Como Deus, vocês vão agir. Detentores do conhecimento do bem e do mal. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Quando a gente está em uma vida que não nasce de novo. Gente, é a palavra de Deus. E com muito amor, eu digo para você, quem não nasce de novo, só tem uma condição, eu e você, a gente se tornar filho de Deus, só tem uma condição, dito aqui em 1 João, só tem uma condição, nascer de novo. Quem não nasceu de novo é filho do diabo. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Quem foi que disse? Eu estava pregando quarta-feira, quarto do encontro, ali na Santos Dumont, e aí depois a gente saiu, eu e a Neném, a gente foi comer uma coisa, fazer um lanche, e depois ir para casa. E lá fazendo um lanche, encontramos uma senhora, pode ser até que ela esteja aqui. Eu achei incrível o que ela falou. E eu perguntei para ela disse, eu amo a videira, tal, tudinho. E eu disse, conta teu testemunho, como é que você era? Ele disse, pastor, eu era da bagaceira, eu era da prostituição, eu era alguém, filha do diabo. Eu disse assim, que mulher honesta. E a outra disse, mulher, lógico que eu era. Olha o jeito dela. Lógico que eu era. Prostituição. Tudo que eu fazia era Deus? Era nada, era o diabo.
Mas ela disse, mas no dia que eu conheci Jesus, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Nós não fazemos igreja, Jesus não veio. A proposta da gente estar aqui não é, por favor me entenda com todo amor, não é só para você se sentir bem. É para você ter uma experiência de nascer de novo. E o pecado ser quebrado na tua vida. E o vício ser quebrado na tua vida, a prostituição ser quebrada na tua vida. Você não nasceu para ser cego por esse jogo, você não nasceu para bebedeira, você não nasceu para prostituição, você não nasceu para expor o teu corpo, você não nasceu para vender o teu corpo, você não nasceu para o pecado, você nasceu para ser filha de Deus, você nasceu para ser filho de Deus, e isso só pode acontecer se você nascer de novo. Uma pessoa chegou para mim, mandou um recado no Instagram, pastor, eu estou indo na igreja, tá, estou gostando tanto, tal, eu faço isso, faço aquilo outro, tal, teu tio, e aí eu queria saber como é que a gente se envolve. Eu disse assim, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa para você, você precisa ter uma experiência que se chama nascer de novo. E quando você nascer de novo, tudo que você quiser saber, você não vai precisar perguntar para mim. O Espírito Santo vai falar para ti. Não dá para explicar para você determinadas coisas, porque se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai entender a perspectiva do reino de Deus. Não dá para falar com você determinadas coisas, porque você vai perguntar para mim sobre hábitos, comportamento. O reino de Deus não é sobre comportamento, o reino de Deus é nascer de novo, e porque eu nasço de novo, meu comportamento muda, os meus hábitos mudam. Quando eu nasço de novo, gente, o poder do pecado é quebrado. Quando eu nasço de novo, eu sou justificado, eu não sou apenas perdoado, a dívida é tirada. Quando eu nasço de novo, eu ganho a vida eterna. Eu ganho a vida eterna. Eu tenho uma experiência da vida eterna. Gente, segunda coisa. Pessoal, eu vou segura. Daqui a pouco eu chamo vocês. Segura aí, segura um pouco. Hoje é como umas igrejas chamam assim, hoje é culto de doutrina. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quando eu nasço de novo, só se eu nascer de novo, eu vou viver, eu vou receber e viver controlado pelo Espírito Santo de Deus. Dito por Jesus. O que é que Jesus fala, gente? Ele diz assim, não precisa o pessoal botar não, mas diz assim, em João capítulo 3, no verso 8, assim, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece. Assim acontece. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito de Deus. A minha pergunta para você, escuta aqui. Quem é que controla a sua vida? Quem dirige as suas emoções? Quem controla os seus desejos? Qual é o padrão da sua vida? E, gente, só tem como receber do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo e ser controlado pelo Espírito Santo, quem tem a experiência de nascer de novo. Romanos 8, 13 e 14 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se
pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, gente? Filho de Deus. Não, vocês entenderam aqui? Tá? Precisa de explicação, gente? Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem nasce de novo. Romanos 6, 4, 6 e 8. Até aqui tudo bem, gente? Romanos 6, eu vou ler os versos 4, depois o verso 6, depois o verso 8. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 24, um texto longo, mas é necessário eu ler para você. Eu vou ler Gálatas 5, 16 a 24, e depois eu vou ler o 26. Desejo que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, manifestas. E Paulo deixa de uma forma clara: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que é que diz, gente? Não, vamos lá. Aqueles que praticam essas coisas, o que é que tem, gente? Não tem como acessar. Não tem como entender, João Vitor. Por isso que as pessoas, gente... deixa eu terminar. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a presença de Deus, mas a ação de Deus na minha vida é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões, os seus desejos. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por isso que eu, como profeta de Deus sobre a sua vida, agora você começou a entender. Pastor, é tão bom que eu saio daqui, eu sinto um negócio tão gostoso. Deus tem mais. Ai, pastor, que eu não sinto aqui, eu venho para a igreja, eu me sinto tão bem. Deus tem mais. Ai, pastor, quando eu saio daqui, eu sinto-se inspirado. Deus tem mais. Isso aí é o quê? Dopamina, isso aí é o quê? Serotonina, isso é endorfina, isso é um sentimento. Tem o seu valor? Tem. Mas amanhã passa. E aí a gente quer mais uma dose. Aí não tem igreja. Eu vou buscar o quê? Eu vou preencher com o quê? Aí por isso que as pessoas vivem de o quê? De doses. Doses. E o que é a dose? É o culto do domingo, é a pregação do YouTube, é a mensagem boa, é o louvor, é a conversa. Isso são doses. Deus tem água viva na tua vida. Deus tem pão. Deus tem a presença. Deus diz assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
que quem nasce de novo, eu crucifico a minha carne. Estão comigo ainda, gente? Nascer de novo é sob filiação. Nascer de novo é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, e coisa maravilhosa ser controlado. E a terceira coisa, nascer de novo é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Fala comigo, gente, não se amoldem. Vamos lá, mais uma vez, não se amoldem. Ou seja, não tome forma, não siga o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mentalidade, o que é? Quando eu nasço de novo, quando eu tenho a experiência de nascer de novo, quando eu desenvolvo a jornada na minha vida de nascer de novo, quando eu vivo como alguém que nasceu de novo, quando eu foco na minha vida aquilo que importa para Deus, quando eu levo a sério uma vida que nasceu de novo, o meu padrão é o reino de Deus. Eu acho, estão falando, é o que estão dizendo, mas é isso aqui, mas rapaz, aquele negócio já passou, não! E nasce de novo, diz assim, meu padrão é Deus, a palavra de Deus, meu padrão, a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, então ele não vai buscar o manual, como é que eu namoro, como é que eu fico noivo, não. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus vai dizer, filho é assim, filha é desse jeito. Quem nasce de novo, seu padrão é Deus. Quando você vai sair, é o Espírito Santo que vai dizer assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, seu corpo é santo. Você não vai precisar dizer assim, e aí, tá bom, o que é que tu acha, não sei o quê. Não, teu padrão é o Espírito de Deus. Teu casamento, o padrão é o Espírito Santo de Deus. Teu negócio, o padrão é o Espírito Santo de Deus. O teu padrão é a palavra de Deus. E a mentalidade de quem nasce de novo. Por isso que Jesus disse, só consegue ver. Só consegue entrar, só consegue desfrutar, só consegue entender, só consegue perceber. É quem nasce de novo vê o reino de Deus. Quem nasce de novo entra no reino de Deus, porque quem nasce de novo, a mentalidade é mudada. A mentalidade é mudada. A sua conversa é de crente. E deixa eu definir crente. Não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser espírita, não é ser judeu. Ser crente é a pessoa que diz assim, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Ele é o dono da minha vida, eu creio em Jesus e obedeço a Jesus. Então vamos definir crente, não a religião. Crente é uma jornada de quem nasceu de novo. Então quem muda de mentalidade, a conversa é de crente, a roupa é de crente, o casamento é de crente, o relacionamento é de crente, a postura é de crente, a decisão é de crente, a vida é de crente. Só vai entender se você nascer de novo. Cabe mais uma, gente? Amém. Efésios capítulo 5, é um texto grande, mas é muito importante. Muito importante. Eu leio esse texto. Efésios capítulo 5, 1 a 9. Eu vou ler de 1 a 9, depois 11 a 13, depois 17 e 18. Estão comigo, pessoal?
postura do dia a dia de quem nasce de novo, de quem tem a mentalidade de Deus, que tem uma vida com Deus, de quem nasceu de novo. Assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Essas coisas não são próprias para os santos, não são próprias para quem nasceu de novo, não são próprias para filho de Deus. Não haja obscenidade, conversa tola, gracejos imorais, coisas inconvenientes, mas em vez disso, ações de graça. Pois vocês podem estar certos, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Consequência. Não é porque Deus castiga, não, consequência da desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha a luz, porque aquilo que fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Ok, pastor, eu entendi. Como é que eu faço? Me permita voltar para a minha experiência e inspirar você. Nascer de novo, primeiro passa por um profundo arrependimento. Profundo arrependimento. Eu posso inspirar você. O pessoal do louvor pode vir. Eu posso inspirar você. Mas eu não posso entrar no seu coração. Eu posso inspirar você. Mas a nossa conversa aqui não é causar choro em você, uma emoção. Arrependimento é uma condição em que o Espírito Santo está batendo no coração, no seu coração, está dizendo: filho, arrepende. Muda de rota, muda de vida, muda. E como é que eu faço isso? Só se Deus tocar a sua vida e mudar teu coração. Como é que o arrependimento vem? Render-se completamente a Jesus. Porque o único que tem poder de abrir as portas para eu e você nascer se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus. Ele que tem poder. Ele disse assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E o termo é intimidade, relacionamento, transformação. Eu comerei e cearei. O único que tem poder. Ei, gente, arrependimento. Render-se completamente a Jesus. Crer e receber a obra de Deus. Crer e receber a obra de Deus. Uma igreja não tem poder para fazer isso. Uma religião não tem poder para fazer isso. A gente inspira, a gente cria esse ambiente. A gente ministra a palavra. A gente dá o caminho. Mas você precisa crer
e receber. E a quarta coisa, depois da experiência, desenvolver uma vida de alguém que nasceu de novo. E aqui eu tenho uma palavra para você. Sabe por que você está cansado? Sabe por que às vezes você confunde essa depressão, ansiedade com algo clínico? Tem coisas clínicas que eu preciso do remédio, preciso do psicólogo, preciso do terapeuta. Mas eu senti no meu coração, quando eu estava ali no louvor, uma palavra para você: desperta você que dorme. Há um profundo sono espiritual na tua vida. Hoje o Espírito Santo está querendo dizer para você: desperta, filha, desperta. Um dia você experimentou o novo nascimento, mas está dormindo, está deixando de desfrutar a verdadeira vida. Desperta você que dorme, que experimentou transformação na sua vida. Desperta você que dorme. Hoje o Espírito Santo está dizendo: desperta você que dorme. E desenvolve uma vida de quem nasceu de novo.